my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles. Bom dia, meus amores, sejam a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Maria Júlia Lemos. Sou interna de medicina, estou no 10º período. Sou acadêmica de nutrição também, tenho 22 aninhos. E ainda mais um vídeo aqui, mais um vlog pra vocês. Como vocês podem ver aqui, estou com a carinha de sono, acabei de acordar. Tô tomando meu cafezinho, fiz esse café pra me dar uma acordada mesmo. E antes de começar esse vídeo, não posso deixar de pedir você pra se inscrever no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo. E também me seguir no Instagram, @RalphMaju e @MajLemos, que eu mostro tudo ao vivo pra vocês. Enfim, vamos começar esse dia com um café e contando a história pra vocês de como vai começar hoje. Essa caneca pra mim, gente, é nostálgica. Eu comprei quando eu fiz intercâmbio na Austrália. Eu tomava café com ela todos os dias de manhã. Aí tem todos os pontos turísticos, tem as cidades mais importantes, enfim. Ai, nostalgia purinha. Amo essa caneca. Mas vamos lá, gente. Esse vídeo está começando. Hoje é uma terça-feira, né? Como eu já falei pra vocês, as terças-feiras é o meu dia de descanso da faculdade. Ou seja, eu não tenho uma programação fixa da faculdade. Porém, gente, ontem foi meu dia de enfermaria. E na enfermaria, como vocês sabem, a gente atende, né? A gente meio que colhe a história de pacientes que estão internados por algum motivo. Normalmente é para uma cirurgia. Então eles internam num dia e operam no outro. Ontem, na semana passada, na verdade, a professora que dá enfermaria pra gente, ela já tinha avisado. Falou assim, ó, gente, estudem tumor de ovário, porque tem 2 pacientes da enfermaria com tumor de ovário. As 2, né, coincidentemente. Então estudem, porque normalmente a gente sempre debate um tema, né? Cada semana a gente debate um tema. Isso é até bom pra gente poder manter os assuntos em dia e tudo mais. Enfim, e aí, coincidentemente, a gente sempre gosta de estudar o caso que tá tendo na semana na enfermaria. E ela falou, estudem tumor de ovário, que a gente vai colher a história desses pacientes, perguntar como foi, e aí depois a gente discute o tema. É bem bacana que a gente consegue meio que fazer um link, né, e ver na prática aquele assunto. Então, gente, a gente estudou esse assunto mais e foi atender os pacientes. 2 pacientes. Incrível como a clínica bate muito com o que a gente estuda. É muito diferente a gente estudar um tema e ficar aquela coisa muito abstrata. Outra coisa a gente estudar um tema e ver aquilo na prática. Você vê o que realmente cai mesmo, que é aquilo mesmo, enfim. Assim, é por conta de uma logística que deu um pouco errado nos nossos horários, a gente acaba que não acompanha essas pacientes internadas. Então a gente olha as histórias dela na segunda, só que o nosso dia de centro cirúrgico do meu grupo é só na sexta. Então a gente nunca pega as pacientes que a gente meio que colhe a história. Isso seria errado, né? O certo seria a gente colher a história na enfermaria na segunda e na terça acompanhar essa cirurgia. Porém, isso não tá na grade. Mas eu falei assim, cara, depois que eu colhi a história das pacientes, eu falei, Fé, eu quero assistir essas cirurgias. Porque você meio que se apega a paciente, né? Ainda mais que pode ser que seja maligno, pode ser que seja um tumor maligno. Enfim, então você colhe toda a história, mesmo que seja aquele rápido momento ali, você vê, você tem um apego sentimental pelo paciente. Então, mas eu que colhi a história da paciente, aí ela veio falando, não, chama médica, que não sei o que, eu fiquei tipo, velho, preciso assistir. Enfim, aí eu vou explicar primeiro pra vocês, vou aproveitar que eu tô com um tempinho e vou explicar pra vocês o caso das pacientes. Eu acho que eu escreva, né, então eu vou fazendo papel pra vocês entenderem melhor. Vamos lá. Cá estou eu no meu escritório. Gente, meu quadro caiu ontem. Tem um moço que trabalha aqui no prédio, o zelador, ele faz alguns serviços por fora. Eu sempre chamo ele quando dá ruim aqui em casa. Mas vamos lá. Eu vou pegar e vou falar os 2 casos das pacientes pra vocês entenderem melhor como vai ser, né? Bom, gente, vamos lá. Primeira paciente foi a paciente que eu escolhi a história. Então eu lembro mais ou menos de cabeça. O caso dela tá bem enigma, porque é uma paciente de 54 anos, né, que eu vou botar feminino, mas vocês sabem que a gente tá no ambulatório de gineco, então, assim, 99% das vezes vai ser uma paciente feminina, né? Então, 54 anos, negra, vocês sabem que isso é importante, né? Hipertensa. Na gineco, gente, normalmente a gente bota quantas gestações ela teve, quantos partos e quantos abortos. Então, a gente usa o famoso GPA. Essa paciente, ela teve 5 gestações, foram 2 partos, 3 abortos.
Ou seja, só pelo aborto você já vê aí, tem alguma coisa ginecológica de muito tempo nela, né? Esses abortos não aconteceram do nada, não foi um aborto, não foram 2 abortos, foram 3 abortos. Então só disso já é uma questão pra gente investigar a história da paciente. Ela diz pra mim que os partos foram normais, sem intercorrências, né? Quando a gente pergunta isso, se teve sangramento, se teve algum tipo de hemorragia, enfim, sem intercorrências, amamentação, amamentou todas as crianças, sendo que uma gestação, gente, são gêmeos. Então, no caso, é importante falar isso aqui, né? Porque a gente sempre tem dúvida. No caso gêmeos, é bom você sinalizar apenas no GPA, mas conta como uma gestação e como conta um parto, porque a gente conta o ato cirúrgico. A gente não conta quantos bebês, quantos fetos, né? Então, o que vai contar aqui é o ato cirúrgico. Então, é bom só sinalizar mesmo que ela teve gemelares. Porém, aqui no GPA não tem como saber se a paciente teve gêmeos ou não. E aí, só de você ver que ela tem 54 anos, você já supõe que ela tá menopausada, né? Então, ela menopausou com 40 anos, que foi a menopausa dela. Quase uma menopausa precoce, né? Que pra quem não sabe, menopausa precoce é com menor de 40 anos. Mas acho que foi de 40 para 41, foi uma coisa assim que ela comentou. Que ela já tava quase fazendo 41. Então, meio que a gente não considera tanto a menopausa precoce. E aí, o que levou ela, gente, há 24 anos a historinha dela, né? Há 24 anos atrás, ela ficou grávida e ela fez uma investigação por exame de imagem e ela descobriu esse cisto no ovário. Só que era um cisto muito pequeno, então não tinha necessidade de tirar naquela época. Então, assim, vocês sabem, né, que a gente tem que levar em consideração a questão social da paciente e tudo mais. Então, assim, meio que foi deixando os anos passarem e não foi averiguando o tamanho, o crescimento desse cisto ovariano e foi deixando de lado. Então, ela teve as outras gestações, normalmente, sem intercorrência e tudo mais. Só que, gente, em dezembro do ano passado, ela teve um sangramento uterino normal, que a gente chama de SUA. E a gente sabe que todo sangramento pós-menopausa, ele tem que ser investigado, porque pode dizer a favor de câncer de endométrio, pode dizer a favor de câncer de ovário, enfim, pode dizer a favor de vários cânceres, porque esse sangramento aqui não é usual da paciente, não é uma paciente, por exemplo, que está na menacme, né, que é a fase reprodutiva. Então, a gente tem que investigar. E aí ela foi no médico em dezembro do ano passado e ela fez um ultrassom transvaginal mais uma ultrassom. Meu Deus, gente, é porque eu tô olhando pela câmera, fica tudo bem. Um ultrassom de abdômen. Em ambos os exames, deu que ela tem um cisto ovariano. Agora eu vou ter que olhar aqui no celular, porque eu tirei foto do exame. Deu uma região anexial direita com 151 por 113 milímetros, ou seja, ela tem um cisto ovariano de 15 centímetros. E assim, dentro dos fatores de malignidade de um cisto, um dos fatores é ser maior que 8 centímetros. Então, ela já entra nesse critério, né, da gente investigar ainda mais. E fala também que tem septações finas. Um dos fatores de malignidade é septações grossas, mas isso não tira o fato que ela tem septação. Então, é mais uma coisa pra gente atentar aí em relação aos fatores de malignidade. Além disso, gente, outra coisa que chamou atenção pra gente nesse exame dela foi que o endométrio dela tava medindo 8 milímetros. Então, vamos lá. 8 milímetros, gente, é normal de um endométrio de uma paciente em idade reprodutiva e não é uma paciente menopausada. Normalmente, pacientes com esse milímetro, essa espessura aqui de endométrio, ou ela tá fazendo TRH, que é terapia de reposição hormonal, ou ela não parou de menstruar ainda. O normal de pacientes menopausadas é menor que 5 milímetros. Então, isso aí já é uma coisa pra gente que ficou um pouquinho de pulga atrás da orelha, né? Por isso que eu quero muito acompanhar essa paciente, porque aí eu quero entender o que tá acontecendo com ela, porque meio que virou um enigma. Ela menstrua ainda ou não menstrua? Porque o endométrio dela tá muito espessado e ela nunca fez nenhum tipo de exame para acompanhar esse endométrio, nunca fez nenhum tipo de reposição hormonal, enfim. Então começou com esse sangramento e a gente ficou meio assim, e aí, o que ela tem de verdade, né? Então hoje, gente, ela vai fazer uma laparoscopia de TU de ovário, ou seja, ela vai fazer
uma laparoscopia, que é aquele exame com a câmerazinha, né? Que vocês sabem. Eu até tirei foto aqui do cisto dela. Aqui é um cisto ovariano, tá vendo? As septações aqui, ó, são todas septações. Isso aqui pode indicar malignidade. Porém, o que vai indicar mais ainda malignidade é quando o cisto tem a espessura mais grossa. Tá vendo que a parede é bem fininha, ó? A parede é bem fininha. Quando são septações grossas, a parede mede tipo assim 1 centímetro quase. Então você vê uma camada bem grossa aqui nessa parede. Então isso é um achado benigno, mas não quer dizer nada. Hoje, pela laparoscopia, que a gente vai fazer uma biópsia transoperatória. Que seria essa biópsia transoperatória? Uma biópsia que você faz durante a cirurgia. Então você, lá na cirurgia mesmo, você vai ver se a paciente ela tem indício de malignidade ou não, porque a partir da biópsia a gente vai fazer o histopatológico, né? Que é onde a gente chama o patologista no meio da cirurgia para poder fazer ver mesmo se o paciente ele tem esse indício de malignidade ou não. Então, gente, essa foi a minha paciente. Eu contei pra vocês a história porque foi eu que colhi, então é bem mais fácil quando a gente escolhe a história, né? Pra quem tá aí no internato, quem já atende ambulatório sabe que é muito mais fácil a gente reproduzir uma história quando a gente colhe ela. E a outra paciente, eu só tava do lado, né, colhendo junto, não foi eu que colhi. Mas a outra paciente, gente, ela tem um diagnóstico já, porque normalmente nesses ultrassons a gente já consegue ter um diagnóstico do cisto. Ou seja, qual é o cisto que a gente tá investigando. Porém, por isso eu tô falando que essa paciente minha é meio que um enigma, porque a gente não conseguiu determinar qual tipo de cisto que ela tem. Pode ser que seja um cisto hemorrágico, só que o cisto hemorrágico ele dá sangramento sim, só que normalmente em pacientes da menarque, que ela é menopausada há mais de 10 anos. Então isso ficou um pouquinho meio estranho, por isso que sim, me confirmou ainda mais que eu queria ir lá ver a cirurgia da paciente. Já a outra paciente, ela já tinha um diagnóstico de cisto dermoide, que é um cisto benigno. Porém, gente, cisto dermoide é um cisto proveniente de células germinativas. Ou seja, a gente sabe que células germinativas, elas são células indiferenciadas, que elas podem se diferenciar em qualquer célula. Então, provavelmente, gente, o cisto dela já dava pra ver até na exame de imagem que tem um componente adiposo muito grande, ou seja, como se fosse um cisto sebáceo. Já ouviram falar de teratoma? Teratoma, ele pode ser maligno e benigno. No caso dela, é um teratoma maduro. É um teratoma benigno. Só que a gente pode tirar, gente, pode ter cabelo, pode ter dente, pode ter gordura, pode ter tudo que você imaginar nesse teratoma dela. Tudo que você imaginar no tumor dela. Eu também tô muito animada pra ver essa cirurgia. Essa cirurgia vai ser uma cirurgia aberta, ou seja, vai ser uma laparotomia. Então vai abrir mesmo a cavidade pra tirar esse cisto, porque tá gigante. Eu acho que, se eu não me engano, eu não tirei foto do exame, mas tá com mais ou menos 8 centímetros. Então tá bem palpável. Em ambas as pacientes tava bem palpável o cisto. Dava pra ver bem. E pelo exame dessa paciente, você via um componente bem adiposo. Você via que praticamente todo o cisto sebáceo é praticamente só gordura no cisto dela. Então, gente, vamos lá, que são 7h30. O professor falou que ia começar entre 7h30 e 8 horas pra eu chegar. Não começa antes disso, né? Pra quem vive em centro cirúrgico aí sabe. E cirurgias normalmente atrasam, mas eu vou a pé. Então, lá eu vejo vocês. Hoje eu vou usar um pijama cirúrgico novo. Vou estrear um pijama. Eu mostrei pra vocês qual o pijama que eu comprei da Jaleco Chic. Vou levar o azulzinho, que é esse aqui. Lá eu mostro pra vocês melhor. Inclusive hoje vai ter até uma turma da minha faculdade, da Redentor, acompanhando ele. Só que é outra turma. Até perguntei pra ele, será que eles não vão achar ruim, não? Aí ele falou assim, mas Ju, ninguém tá nem aí pra ginecologia. Só quem gosta de ginecologia gosta de ginecologia. Aí eu fiquei tipo, então tá, queridozinho. Então vamos que vamos. Podia até deixar eu entrar, né, hoje. Mas como tem outra turma já, é meio complicado. Na nossa turma, às vezes, a gente fica meio assim, quando tem outra pessoa acompanhando. Imagina entrar na cirurgia no lugar do outro, né? Mas só de estar lá já vai estar bom. Então, vamos lá. Gente, tô aqui, ó. Já estamos terminando a cirurgia. Gente, muito bacana, vocês não têm ideia. Tô apaixonada, socorro. Eu assisti a cirurgia de teratoma, né? Que era aquele que tinha cabelo, tinha dente, tinha tudo. Vou explicar tudo pra vocês melhor em casa. E vocês vão ver direitinho o que a gente fez, quais foram os procedimentos. Vou explicar por que cada procedimento, enfim. Porque a gente tirou o útero todo da paciente, mas é isso. E a outra paciente também fez esterectomia, mas vou contar pra vocês melhor. Bom, amores, cá estou eu. Já voltei, cheguei, tomei um banhozinho. Ainda estou em jejum. Falei pra vocês que eu voltei a fazer jejum. Então é uma forma que eu tenho de
de me controlar mais um pouco, dá uma sensação de que eu tenho controle sobre a minha fome. Isso vai além até do que a própria comida, né? Na minha cabeça é que assim, se eu consigo controlar a fome, eu consigo controlar qualquer coisa, porque a fome é uma coisa que a gente tem muito mental mesmo, né? A gente vê que às vezes eu consigo ficar o dia todo sem comer, é tranquilo. Às vezes eu como pra ansiedade, né? Lógico que eu como dentro do meu plano, mas às vezes eu adianto algumas comidas, por exemplo, algumas refeições, porque eu tô ansiosa. Então, às vezes eu faço esse jejumzinho até mesmo por conta de meio que né, por cima, assim, controlar a minha fome. Então vamos lá, vou contar pra vocês como foi. Gente, foi absurdo, foi incrível. Primeiro de tudo, eram 2 casos, né, como eu falei com vocês. Eram 2 casos de cisto no ovário. Um caso foi o que eu mostrei pra vocês, que eu mostrei tudo direitinho aqui, ó, né? Só que o que aconteceu, gente, cheguei lá, a paciente não era a paciente que eu ia acompanhar, com o médico que eu ia acompanhar. E o que acontece? Como o meu hospital escola divide com 2 faculdades, essa cirurgia aqui dessa paciente ficou com a outra faculdade, o professor da outra faculdade, então eu não pude acompanhar. Eu acompanhei a outra do teratoma e a gente também atendeu. Falei com vocês e tudo mais. Basicamente que eu procurei também saber um pouquinho mais do caso pra poder contar pra vocês aqui. A paciente, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês igual eu fiz aqui mais ou menos, né? E depois vou mostrar a cirurgia que a gente fez e por que a gente fez, né? Vamos começar. Vamos lá então, gente. Essa paciente, ela é feminino, né? 37 anos, raça branca. Lembrando que os cistos de ovário, eles são mais prevalentes em raça branca, né? É sempre bom a gente saber, eu sempre falo isso pra vocês. Até pra gente ver os tipos de medicamento que tem que passar. Tem medicamento que age melhor em negros, tem medicamento que age melhor em brancos, enfim. Então, a gente sempre é bom a gente indicar, né? Sempre que estiver contando um caso, você indicar pro paciente qual é a raça da paciente. Sem comorbidades, ou seja, ela não tem diabetes, nem hipertensão, nem nada disso. A paciente, gente, ela já tem 4 gestações, 4 paros, ou seja, 4 partos, né? Sendo 1 de parto normal e 3 cesáreas e 0 aborto. Essa paciente, gente, o que acontece? Como ela chegou com a queixa principal dela foi muito sangramento fora da menstruação, um sangramento intenso, um sangramento seguido de dismenorreia, né, que é cólicas, altas cólicas muito intensas. E aí fez a de rotina mesmo, os exames de rotina, que é o ultrassom transvaginal mais ultrassom abdominal nela, e descobriram, gente, o resultado foi o cisto dermoide, né, de ovário, ou teratoma. Quem já passou aí por cirurgia ou por patologia fala muito de teratoma maduro, né, que é um tumor, né, tem 2 cunhos, ele pode ser tanto benigno quanto maligno. Isso vai depender muito da diferenciação das células. Normalmente, um tumor maligno, ele tem células mais indiferenciadas, ou seja, você não consegue descobrir qual o tecido que ele veio proveniente. Já o benigno, você tem células mais diferenciadas, então eles parecem muito com o tecido. Só que o que acontece é que o teratoma, gente, ele é de células germinativas, ou seja, ele pode se diferenciar em qualquer tecido, não só o tecido daquele local. Porque normalmente, quando a gente tem um tumor, vamos dizer assim, quando a gente tem um tumor intestinal bem diferenciado, ou seja, quase que a gente não vai conseguir distinguir o tumor, porque ele é tão parecido com o tecido original que a gente vai até se confundir, vamos dizer assim, a macroscopia, ao olho nu, a gente se confunde com o tecido. A gente só vê porque realmente é uma tumoração e tudo mais, então você vê ali que é um tumor. Mas ao olho nu, você vê pouca diferença entre os tecidos. Já se fosse um tumor intestinal indiferenciado, você ia ver que é um tecido mais enegrecido, que é um tecido diferente do que é o tecido original do tumor. Porém, gente, quando falamos de teratomas são originários de células germinativas, ou seja, eles não vão originar no tecido propriamente dito do local que ela está. Então, um tumor de ovário, normalmente, ele pode ter um teratoma benigno ou maligno, ou seja, diferenciado ou indiferenciado. No caso dessa paciente, ele era benigno, diferenciado. Assim, logicamente que a gente não pode confirmar com certeza que ele era benigno, né? Porque só pelo histopatológico a gente vai ter a confirmação diagnóstica. Porém, pelo ultrassom
ultrassom, pelos aspectos característicos da ultrassom, a gente induz que esse diagnóstico será benigno. Esse tumor de ovário, gente, ele era um tumorzão de 8 centímetros. E ele tinha, gente, cabelo, tinha um dente nesse tumor. Quando a gente viu ele, abriu, né, o campo cirúrgico, a gente viu um ovário grandão. Deixa eu desenhar pra vocês. Vamos ver o normal, né? Como que é o normal? São o ovário, né? A tuba uterina, colo e a vagina, né? E aqui são os dois ovários, certo? Vamos dizer que esse aqui seria um normal. Quando a gente abriu a cavidade, a gente fez uma laparotomia, que é uma cirurgia aberta. A gente fez uma laparotomia com uma incisão de finestil, que é a mesma da cesárea. E como ela já tinha feito cesárea, a gente fez no mesmo local da cesárea. Então ela nem vai ficar com uma cicatriz a mais. Então a gente fez uma laparotomia e quando a gente abriu a cavidade, a gente viu, gente, que o ovário dela tava desse tamanho, ó. Tava um ováriozão, gente. Tava desse tamanhozão mesmo, ó. Tava assim o ovário dela, até um pouco maior, porque quando comparado com outro ovário, quando comparado com esse aqui era nadinha, sabe? Tipo assim. Então, ó, esse aqui tava grandão. E além disso, o útero dela tava um pouquinho mais aumentado do que o normal. Provavelmente ela tinha um adenomioma. A gente não abriu, logicamente, o útero pra saber, mas só de palpar a peça cirúrgica, assim, que a gente tirou, a gente sentiu uma bolinha aqui. Então, provavelmente isso aqui que tava dando nela o sangramento uterino normal que ela tava. Poderia ser um mioma, né? Ou intramural ou submucoso. A gente sabe, como eu expliquei pra vocês no outro médio vlog, que o submucoso é o que dá mais sangramento. Então, provavelmente era isso que tava dando mais o sangramento dela. E aí, gente, qual foi a cirurgia que a gente fez no caso? Normalmente, se fosse uma paciente sem prole constituída, ou seja, que não tem filhos, a gente ia tentar preservar tanto o útero quanto as trompas dela. A gente ia tentar tirar, a gente ia fazer uma oforoplastia, né? Que é a retirada, a gente ia fazer uma incisão aqui no ovário e ia tentar retirar o tumor. Ou uma oforectomia esquerda, certo? A gente ia tirar só esse ovário aqui e ia tentar deixar as duas trompas e os tubas, né, com esse ovário e o útero e o colo, certo? Porém, como ela já tinha prole constituída, ela tinha 4 filhos já, com 37 anos. Então, a chance dela ter que ter esse útero é muito baixa. Ela não, de acordo com a história dela, ela não queria ter mais filhos. Então, o que a gente achou melhor, a gente não, né? Quando fala assim, parece até que sou eu. Mas o que a gente propôs lá, né? A equipe cirúrgica da ginecologia propôs. Já que ela tem prole constituída, o ideal foi o quê? A gente fazer uma retirada do ovário das tubas. O que a gente chama isso? Quando a gente só tira o ovário, a gente faz uma oforectomia. Quando a gente tira só as tubas, a gente faz uma salpingectomia. E quando a gente tira os dois, a gente chama de anexectomia. Então, nessa paciente, a gente fez uma anexectomia esquerda. Isso aí já foi óbvio, até porque como ela era ligada, né? Ela fez ligadura de trompas para não ter mais filhos. Ela acabou tendo uma hidrossalpinge aqui na trompa esquerda. Ela teve essa hidrossalpinge, que é o que? É o acúmulo de secreções. Que como a gente fez a ligadura aqui, quando a gente faz a ligadura, é para não passar, né, o óvulo para encontrar com o espermatozoide no útero, certo? Então, a partir do momento que a gente faz essa ligadura aqui, pode ser que haja esse aumento aqui por conta de secreção acumulada. Então, ela já estava com hidrossalpinge. Então, a melhor conduta no caso aqui foi fazer o quê? Uma anexectomia esquerda. Ok, e aí já estava certo que a gente ia retirar tudo aqui, por conta do exame mesmo de imagem dela. E aí lá na hora da cirurgia mesmo, a gente percebeu que ela tinha um mioma também no útero. O útero dela estava bem aumentado, tipo 3 vezes maior que o normal, que o valor de referência do útero. Então, decidiram também a gente fazer uma histerectomia total. Essa histerectomia, gente, ela tem uma histerectomia que a gente tira só o útero e deixa o colo. E tem a histerectomia que a gente tira todo o colo com o útero. Então, a gente fez essa, que é a total. E também, gente, fizemos a retirada da trompa direita, que a gente fez só uma oforectomia. Não, minto. A gente fez uma salpingec, direita, por conta também dessa hidrossalpinge que ela tava. E deixamos esse ováriozinho remanescente aqui. E por que fizemos isso? Porque o que acontece? Ela tinha 37 anos, né? E não é menopausada ainda, ela ainda menstrua, ela ainda está na menacme. Isso quer dizer o que, gente? Se ela está na menacme, ela precisa dos hormônios femininos. E qual é o principal órgão que faz esses hormônios femininos, né? Que vão produzir esses hormônios femininos? São os ovários.
Se a gente tirasse os 2 ovários, tanto o ruim, né, que era o que tava com o tumor, quanto o bom, ela ia ficar menopausada. A gente ia fazer uma menopausa precoce nela. A gente induziu a menopausa precoce nela, né? E a gente não queria fazer isso. Então, a única coisa que deixamos na cirurgia foi o ováriozinho direito dela. Estava funcionando, estava lindo, maravilhoso e vai continuar produzindo hormônios. Vimos hoje até, uma professora até falou comigo que assim, as pessoas acham que a pessoa quando está em menopausa, ela não produz mais hormônios, mas não é verdade. Vai produzir, só que com baixa concentração. Então, não é interessante, por exemplo, só porque a paciente menopausada tirar todo o útero, tirar todos os ovários, né? Tipo assim, na fé. Não. Sempre que possível, deixar ainda, né? Os ovários para poder estar produzindo essa baixa concentração de hormônios que vão ser essenciais, por exemplo, para manter os níveis basais de estradiol do paciente. Se a gente zerar, diferente de ter uma baixa concentração, certo? Zerando, a gente vai trazer muito mais malefício para o paciente, o que é o que a gente não quer. Eu trouxe aqui o exame dela, ó, no ovário esquerdo, tá vendo? Com imagem ecogênica, com sombra posterior e tá interrogado cisto dermoide, né? Porque a gente vê na imagem, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha aqui a imagem. Ai, calma aí. Socorro. Olha aqui o exame de imagem dela, gente. Isso aqui, ó, é um ovário. Esse aqui é o outro ovário. Tá vendo? Que esse aqui tem até um cistozinho aqui. A gente consegue ver o cisto no outro ovário. Mas é um cisto benigno. Não tem necessidade de tirar. Não tá provocando alteração de volume no ovário. E assim, não é o suficiente pra gente retirar ele. Se fosse só ele, por exemplo, a gente não faria essa cirurgia. E aqui, ó, vocês veem aqui o cisto. Aqui na TC, a gente vê, ó, tudo na TC branquinho, gente, é gordura, né? Então, ó, vocês estão vendo que gigantesco? Praticamente toda a composição dele era de gordura. A gente tinha essa massa aqui que a gente não sabia o que era, mas depois que a gente viu que era cabelo, gente. Gente, eu vou pegar uma fotinha pra vocês aqui no computador. Olha aí, que situação geral. Eu fico com essa máscara cirúrgica, eu fico com essa marca, aí fica mais olheira ainda. Eu falei isso pra vocês. Gente, só pra ficar melhor pra vocês verem, eu não sei se meu desenho deu pra entender, mas é basicamente isso aqui que a gente vê lá, né? E aí a gente tirou as tubas, a tuba uterina e o ovário esquerdo, né? A gente fez uma anexectomia, que é a retirada dos anexos, no caso é a tuba e o ovário. Na direita a gente só tirou a tuba, a gente fez uma salpingectomia e a gente tiramos o útero com o colo do útero, que é essa última partezinha aqui, tá vendo? E deixamos a vagina. Aí ele até fez lá vários pontos para poder fechar a vagina, né? Porque você tirou o colo, que era um espaço, né? Então meio que teve que fechar, enfim. Foi uma cirurgia bem rápida, mais ou menos com duração de 1h30. Então a gente fez basicamente isso, retiramos, deixamos só o ovarinho dela. Dava até pra ver um corpo lúteo, muito bacana. Gente, eu super me amarrei, achei muito massa. Agora eu vou fazer meu cardio, depois vou almoçar, depois tem aula de francês e à tarde eu vou estudar, vou trabalhar um pouco e à noite tem aula de nutrição, né? Que vocês sabem que eu estou fazendo PAU, né? Então vocês vão me acompanhar aí, gente. Então, é isso. Aproveitando pra agradecer vocês, gente, a todo o carinho que eu tenho recebido em relação aos novos vídeos que eu tenho postado. O Study With Me foi um sucesso, obrigada pelo carinho de todo mundo. O Study Vlog também estou voltando a produzir esse tipo de conteúdo pra vocês. Então, ó, carinho, obrigada por sempre estarem aqui comigo. Isso me motiva cada vez mais a estar criando mais conteúdo, a não estar só mostrando assim, o Med Vlog, mas também motivando vocês a estudar, a correr atrás do sonho de vocês, independente de qual seja o objetivo. E muito obrigada também a todo mundo que me acompanha no Instagram. Eu, assim, tá tomando uma proporção que eu realmente não tô conseguindo responder todo mundo por lá. Por aqui também, tá? Tipo assim, eu faço o meu máximo pra poder responder todo mundo. Tem hora que eu fico até perdida, fico louca. Mas vocês sabem que eu dou o meu máximo pra poder estar sempre, assim, respondendo vocês da melhor forma possível. Então, é isso, gente. Obrigada por todos, pelo carinho de todo mundo. Gente, eu tô levantando aqui, tô arrumando aqui um pouquinho a mesa e tal. Eu não mostrei pra vocês, mas eu tenho uma ultra caixa aqui. Ontem eu até peguei essa Medline. Tenho muita caneta, gente. Eu sou sem noção com caneta, sem noção. Aí eu até tô comprando uns separadores. Já comprei essa gaveta aqui, esse gaveteiro. Como que é o nome disso, gente? Esse negócio aqui com gaveta, né? Eu comprei pra poder organizar minhas canetas. Tá tudo dentro de uma caixa, vou mostrar pra vocês. Aqui tem canetas em geral. Nessa aqui tem marca-texto, né? Aqui tem várias canetas, muita caneta
Caneta de todos os tipos. Tem Stabilo, tem todas as canetas aqui que vocês imaginarem. Tem muita caneta, gente. Olha isso aqui. Aí aqui tem aquelas canetas de janela, né? Vou até usar essa janela daqui de trás, ó, pra poder escrever algumas coisas. Eu adoro escrever em janela. Essa aqui é uma bolsinha que eu tô usando pra levar meus marca-textos. Eu amo comprar esses tipos. Esse aqui é o da Zebra, né? Que é o mesmo, que é a mesma marca das Midliners. Tá vendo? Essas canetas aqui eu comprei fora. Porque é bom, né? Custo-benefício é bom. Eu não achei tanto das canetas porque eu gosto dela menorzinha. Tá vendo que ela é de 1 milímetro? Eu gosto de 0,7, 0,5. Bem fininha. Mas assim, é bom pra ter, né? Aqui giz de cera também amo giz de cera. Eu acho que é muito útil pra poder fazer título e tudo mais. Aqui são marca texto, caneta permanente, né? Marca texto não, caneta permanente. Comprei na loja de Dolorama, que é uma loja que era tipo de 1 a 5 dólares. Aqui são outras midliners. Essas aqui são fluorescentes. Ai, gente, tem muita coisinha aqui, ó. Tem essa aqui também é giz de cera, só que a ponta dela, tá vendo? É tipo uma canetinha. Nossa, o cheirinho dela é bom. Aí tem tipo uns estabilos aqui. Não é estabilo, né? Mas é caneta esferográfica que parece. Não é esferográfico também, não. É caneta de ponta fina, né? Essa aqui, ó. Olha, essa aqui é maravilhosa. Da Staedtler 0,3 milímetros. É bem fininha. Tem várias cores. Aí cada um tem a pontinha. Essa aqui é 0,4, tá vendo? Essa aqui é Staedtler também, que eu tenho, que é um conjuntinho menorzinho. Aí aqui tem canetas em geral também. Enfim, eu tô doida pra arrumar pros meus separadores chegarem, que eu vou arrumar tudo naquela gaveta ali. Que aí eu vou fazer uns separadores móveis, ajustáveis, né? Que vai ser de acordo com o tamanho que eu quero ajustar pra quantidade de caneta. Tudo nessas boxes aqui, ó, que foi minha personal organizer, que veio aqui no meu apartamento. Inclusive, tem até, ó, outras boxes ali em cima, tá vendo? Que são super úteis pra poder guardar essas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Vou fazer um tour aqui pelo meu escritório. Eu vou mostrar pra vocês melhor em relação ao que tem em cada dessas caixas, como que tá organizado aqui. Aqui tem coisa que só eu consigo organizar, né? Porque eu acredito que essa coisa de organização é muito bacana de ter alguém pra poder direcionar. Mas tem coisa que só a gente pode ver o que vai ser mais funcional. Por exemplo, teve algumas coisinhas que eu já mudei de lugar porque assim, nesse lugar aqui vai ficar mais fácil de eu pegar, nesse lugar aqui vai ser mais fácil de eu usar. Porque tem coisa que a gente guarda às vezes que a gente não usa porque tem preguiça de pegar, porque tá num lugar muito difícil de pegar, enfim. Então tudo tem que ser bem funcional, de um jeito que a gente use, de forma bem coerente também, né? Pra estar ajudando a gente na nossa rotina. Coisa que a gente arruma e fica tão difícil, né, de usar, que até dá preguiça de usar. Mas é isso, vou mudar de roupa, vou fazer meu cardio e vou fazer, né, meu cardio vai ser em jejum. E a primeira refeição será o almoço. Amo S2. Comecei a gravar de manhã e a bateria já está, ó, low down. Inclusive eu já encomendei a bateria, mas não chegou ainda. Tem mais de uma semana. Cardiozinho finalizado, já vamos comer. Já vim aqui pra minha salinha, são 12:30. A aula de francês é 1 hora. Hoje é um capítulo novo, né, que a gente vai começar, então não precisa fazer, gente. Tinha dever pra fazer. Eu tô só aqui com o meu Danette Fake, que eu boto creminho de arroz com leite de chocolate, chia e deixo de um dia pro outro. Aí fica bem molinho assim, ó, fica uma delícia. E é aquele brigadeiro gourmet, que eu mostro pra vocês sempre. Fica uma delícia, gente. Aí, ó, agora só como com o Danetinho. Vou adiantar algumas coisas aqui e depois aulinha. Salut! Salut Majou! Comment ça va? Très bien, et toi? Je vais bien aussi. Réussir, réussir. Réussir, réussir. Voilà. Passear, passeado. Promener, se promener, promener. Banhar, banhar-se, banhado. Banhar, se banher. Banher, se banher, banher. Isso, baigner. Baigner. Vocabulaire. La promenade. La promenade. La baignade. La baignade. Le lac.
le lac, la vallée, la vallée, la colline, la rivière, le ruisseau, le ruisseau. Merci. Au revoir. Au revoir. Bom, amores, terminei aqui a aula. Agora acho que eu já vou fazer o exercício, que aí eu já fico livre, né? A minha outra aula é quinta-feira. Eu tô fazendo 1 hora na terça e 1 hora na quinta. Fica melhor, né? Antigamente eu fazia 2 horas direto e, nossa, ficava muito cansativo. Então agora é rapidinho, faz, acabou. Então vou fazer logo o exercício aqui pra já ficar pronto e ficar livre, pra não precisar fazer na quinta-feira, né? Mas quinta-feira eu tenho ambulatório, enfim. Fica bem corrido pra eu fazer. Então vou fazer logo. Bom, galerita, lá vou eu comer de novo, porque eu ainda tenho que fazer 2 refeições até o treino. Eu tô treinando 5 horas da tarde normalmente, então é isso, né? Daí eu vou comer e vou deixar essa bateria carregando um pouquinho, sabe como é, né? E aí depois vocês vão me acompanhar aí. Agora meu franguinho com biscoitinho de arroz e brócolis. Vou mostrar o biscoitinho de arroz que eu tô usando. Eu acho que vocês já até sabem qual é. Esse aqui tá acabando, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu comprei malbinhos ontem. Esse aqui da Camil, ó. Eu não gosto tanto desse de Chile em aço, não. Mas quando eu fui comprar a última vez, só tinha desse. Deixa eu ver se pra vocês tem aqui. Aqui. Esse, ó. Esse é maravilhoso, gente. Recomendo demais. Biscoitinho de arroz, franguinho, brócolis e melão. Esse aqui é meu lanchinho. Daqui a pouco já tem outra dessa. Gente, isso aqui é mingauzinho de creme de arroz com whey e morangos. E aqui, ó. Vou começar agora a assistir minha aulinha. Bom, meus amores, cá estou eu, morta, fit, enterrada pós-treino. Já comi minha janta, né? Que é o meu arroz com franguinho. Agora estou comendo aqui um creminho de arroz. E agora é a hora, gente, de assistir a minha aula de nutrição. Vocês sabem que eu estou fazendo aulas, por enquanto, como são os períodos mais iniciais, né? Tudo online mesmo, como todas as faculdades. E tá tendo aulas basicamente bem iniciais, porque ainda falta a matriz curricular, se eu não me engano. É o conteúdo programático, isso, matriz curricular eu já tenho. Mas falta o conteúdo programático das matérias que eu já fiz na medicina, então eu não consegui cortar. Mas só por desencargo de consciência, tipo assim, eu vou conseguir cortar pelo menos algumas coisas. Por desencargo de consciência, eu estou assistindo todas as aulas, né? Assim, eu não vou perder nada com isso, né, gente? Então, tô assistindo as aulas. Pra quem não sabe, tô fazendo nutrição semipresencial na Unopar. Eu tô aprendendo ainda a mexer nas coisas aqui, né? Enfim, mas é basicamente isso. A aula toda sobre metodologia científica. Aí eu fico aqui online e depois, 8h30, tem tipo uma sessão com a professora mesmo, um tal de Zoom. Não é Zoom não, Zoom foi semana passada. Aqui, ó, é Teams o nome que vai ter agora a aula da semana. Vou até tentar entrar aqui. Enfim, aí nessa aula tem uma discussãozinha e tal. Vou assistir aqui, galera. E é isso, muito obrigada por assistirem mais um vlog. Espero que tenham gostado. Vocês sabem que eu amo a interação que a gente tem aqui. Então deixe seu comentário aí, deixa o que você quer ver nos próximos vídeos. Sua opinião também é muito importante pra mim. O de hoje foi bem cansativo, vocês viram aí. Então acho que inventei a moda de ir pro centro cirúrgico. Valeu muito a pena. Mas sempre que a gente pega uma coisinha que é diferente da nossa rotina, já pesa um pouco, né? Então isso tem que estar bem planejado, tem que estar com a nossa consciência já preparada para receber essa nova questão da rotina. Então eu acho isso muito importante, de fazer essa preparação mental. Por exemplo, no treino, sempre quando é dia do treino de superiores, por exemplo, treino de costas, eu já tô mentalizando aquele treino antes de dormir do outro dia. Então, por exemplo, é muito difícil pra mim você chegar do nada e eu tá pensando aqui que meu treino hoje vai ser de costas, né? Foi de costas, no caso. Se você chegasse pra mim e falasse assim, mas o treino hoje é de inferiores, gente, sério, eu ia sair correndo, de verdade. Pra mim, essa questão da minha rotina e tudo mais é tudo muito mentalizado, sabe? Quando eu saio um pouquinho fora, é difícil de eu reorganizar a minha mente. Então eu gosto de estar tudo planejadinho, preparadinho, mas a mente sente um pouco, o cansaço às vezes chega. Mas é isso, gente. Vamos aproveitar enquanto é de novo, né? Fazer tudo direitinho. E muito obrigada por estarem aqui em mais um vídeo. Aguardo vocês no próximo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. E também me seguir lá no Instagram, @elfmaju e @majulemos. E é isso, gente. Um beijo. Até.